E aí, que bom que você está aqui. A dica de leitura de hoje é Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Você pode adquirir esse livro pelo link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo por um preço bem acessível. Vamos celebrar a literatura junto. Há muito tempo que eu estava querendo abordar esse livro aqui nesse canal. Então eu fiquei pensando como é que eu iria abordar esse livro de uma forma mais resumida e mais sintética em um vídeo mais curto, tendo em vista que é um livro bastante robusto, bastante acadêmico, que nos agrega tanto. Então surgiu a oportunidade através desse quadro, Dicas de Leitura, onde a gente pode abrir um pouco mais o leque de opções, celebrar a literatura, inclusive de uma forma mais agregadora e mais acadêmica, tendo em vista que é uma baita obra, viu? A primeira vez que eu li esse livro foi no ano de 2001, eu ainda estava na faculdade e recentemente eu fiz a releitura dele e pude perceber que, olha, ele está mais atual do que nunca, viu? Isso por causa de toda a polarização que a gente tem vivenciado nos tempos de hoje. Eu tenho abordado bastante isso aqui no canal, não é mesmo? Eu tenho falado muito aqui que isso é muito prejudicial a todo mundo, que não importa se você é de direita, se você é de esquerda, que o mais importante é sempre o bom senso e o equilíbrio. Bom, mas isso é só a minha opinião, né? E essa obra nos convida a refletir sobre essa polarização, sobre o quanto o conflito de pensamentos uma hora ou outra chega nos cobrando preço. Nos mostra que se esse conflito de ideias não for estruturado em um mínimo de equilíbrio, o prejuízo será um resultado inevitável, mesmo que a longo prazo. O historiador Eric Hobsbawm nos mostra aqui nessa obra alguns dos extremos do século XX. Esse que foi um século das grandes guerras e que inevitavelmente nos trouxe muitos questionamentos e muitas reflexões. Hobsbawm aqui divide a análise dos extremos do século XX em 3 fases: a Era da Catástrofe, a Era de Ouro e o Desmoronamento. Inicia sua análise lá nos acontecimentos que promoveram a Primeira Guerra, ainda no início do século, e vem até os anos 90, durante o derrubamento do sistema da União Soviética. Aliás, não dá pra gente falar desse século se a gente não abordar também essas grandes guerras, não é mesmo? Essas grandes guerras que sempre foram promovidas por bandeiras e símbolos que beiravam a tentativa de heroísmo, visando o cerne da verdade absoluta e do certo inquestionável. E essa obra nos convida a refletir acerca desse suposto heroísmo, sobre a relatividade da verdade e da mentira, dessa crise de paradigmas. Nos intimida a refletir e questionar acerca do que é certo e do que é errado, principalmente do que é certo e do que é errado vindo desses atos que acabam promovendo as grandes guerras. Como, por exemplo, que a gente consegue entender as atitudes de Hitler nos dias de hoje? Pois naquele tempo, muitas das pessoas que seguiam Hitler viam nele a verdade absoluta, o salvador, o grande herói. Por que é que as grandes guerras geralmente são promovidas por 2 grandes potências? Por que é que a gente sempre cisma em descobrir quem é que está certo e quem é que está errado somente através das guerras? Que nos traz respostas, que nos traz quem é o herói, quem é o vilão. Todo o resultado da guerra nos mostrou o desmoronamento, nos mostrou que Hitler estava errado. Precisou-se de uma guerra, da gente chegar ao extremo, para que a gente perceba que Hitler era o vilão. Será que o ser humano gosta de quebrar a cara ou será que ele gosta da própria retórica? Então a gente percebe que, de certa forma, os meios não podem justificar os fins, pois, por exemplo, todo o avanço tecnológico ou científico obtido durante as experiências de Hitler não pode justificar a quantidade de morte, o genocídio cometido naquele período. O fato é que em toda guerra a gente tem perdedores. E nessas guerras, evidentemente, nós não tivemos
nenhum ganhador. Naturalmente que tem muito mais a ser dito sobre essa obra, como eu disse, ela é muito robusta. Olha a quantidade de páginas que ela nos presenteia com tantos elementos históricos. É um livro acadêmico que serve inclusive como base ou mesmo inspiração para um trabalho acadêmico de final de curso, pós-graduação, mestrado. Poderia abordar aqui, por exemplo, a fama que Eric Hobsbawm tem de ser um socialista. Há quem diga até que para entender esse livro é necessário conhecer um pouco do conceito marxista. Não. É um livro muito didático, apesar de técnico. Eu fiz questão de trazer esse livro para cá porque eu sei que o amigo do Conexão Cidadão é questionador e isso é muito bom. Então vamos continuar questionando junto e analisando a relatividade da verdade ou da mentira. Vamos continuar refletindo junto sobre o certo e o errado. Vamos fazer isso junto, e eu enfatizo a palavra junto, justamente para que a gente possa, com todas as nossas diferenças, chegar a um senso comum. Porque tudo que é estruturado no bom senso e na base do equilíbrio nos traz um resultado muito mais significativo para a humanidade e para a harmonia da sociedade. Não quero aqui cagar regra, mas simplesmente deixar registrado uma mensagem para os tempos de hoje, que nós não devemos continuar insistindo nos mesmos erros, que os extremos nos levam a um lugar extremamente escuro, sem muita racionalidade, mas com muita agressividade, tristeza e frustração. A gente precisa andar para frente, e ir para frente significa vislumbrar e abraçar a humanidade num todo e não se isolar. A gente não está aqui defendendo nenhuma ideologia ao falar isso, viu? Mas a história nos mostra que muros separam, mas quem quer agregar, quem quer aprender, quem quer conviver e quem quer evoluir, derruba esses muros. A gente não pode regredir, que a polarização que a gente vê inclusive invadindo esse canal entre DC e Marvel, entre direita e esquerda, entre Bolsonaros e Lulas, a gente precisa, principalmente em um ano eleitoral como esse, perceber que o mais importante do que torcer para um time de futebol, porque é nisso que se tornaram os partidos e as ideologias hoje em dia, muito mais importante do que isso é a gente encontrar um caminho que nos leve ao equilíbrio. Como sempre aqui, eu convido a vocês a continuar aqui com a gente, porque esse quadro nós teremos outras oportunidades de falar mais sobre muita literatura. Deixe inclusive, por favor, uma sugestão de livro aqui embaixo, viu? Quero agradecer as sugestões para que a gente inaugurasse aqui no canal e tornasse ele um lugar mais abrangente. A gente vai continuar focando na DC, nos quadrinhos, mas vira e mexe, a gente vai aproveitar a oportunidade para falar sobre outras coisas também. E eu espero que você goste. Fica ligado aí. A gente vai continuar junto nesse que é o nosso Conexão Cidadão. Seja sempre bem-vindo.